Olá, amigos, sejam bem-vindos. O tema da nossa videoaula de hoje vai ser Lei de Terras de 1850, ou seja, a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, a transição do escravismo para o capitalismo tardio. Por que tardio? Porque nós vamos observar aqui que a Lei de Terra foi composta em 1850 e a independência do Brasil ocorreu em 1822. Né? Só que a abolição da escravidão, ou seja, o fim da escravidão, só vai ocorrer legalmente em 1888. E, portanto, 38 anos depois das leis de terras. Correto? Perfeito até aí? Então, por isso que a gente chama de capitalismo tardio. Tá, vamos lá avançar um pouco. Para entender toda a importância desse tema aqui da lei de terras, nós temos que compreender o seguinte, que terra é sinônimo de poder. E sempre, durante quase toda a história humana, ela sempre foi fonte de disputas. Principalmente, né, a partir da invenção da agricultura pelas mulheres. As mulheres inventam a agricultura e a partir daí, quando a terra que não tinha valor, que antes era coletiva e portanto não tinha valor, você ia lá, só extraía os recursos que a terra já tinha, estavam lá dispostos, né? Coleta de frutas, caça e tudo mais. Agora você poderia se fixar em um lugar e obter alimento através da agricultura. Então a terra que não tinha um valor direto, agora passa a ter um valor, né? Um novo significado, um novo valor. Por quê? Porque a terra agora vai ser uma força produtiva, certo? Vai ser um meio de produção. E quando ela passa a ter valor, as pessoas passam a disputar essas terras, as maiores e melhores porções de terras, as terras mais férteis, tá certo? Então, durante praticamente toda a existência humana, a terra vai ser sinônimo de poder, né? Quando eu falo existência, eu faço existência da história humana, principalmente a partir da escrita ou da invenção da agricultura, tá? Beleza? Então tá. Ok. Então, se você, quem tem terra tem mais poder ou menos poder? Isso mesmo, mais poder. Então, tá. Voltando agora para a Idade Moderna, certo? Que vai de 1500 até 1789, quando inicia a Revolução Francesa, nós vamos ver que está havendo o quê? Um processo de ocupação das novas terras na América, correto? E no caso da América Portuguesa, né, a América Brasileira ou a América Portuguesa, nós vamos ter uma ocupação territorial aqui, ou seja, uma distribuição de terras. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essas terras eram distribuídas, mas ao mesmo tempo que eram distribuídas, elas não se tornavam propriedade dessas pessoas aqui, desses indivíduos aqui. Entenderam isso? Tá? Então, o que acontecia? Eles não se tornavam proprietários de terra, eles se tornavam senhores de terra. Né? Eles, os senhores que servem a quem? A uma coroa, a um poder, a um rei. Perfeito? Entendido isso? Beleza, né? Então tá. O que eu quero que vocês compreendam é que até o ano de 1850 não existia a propriedade da terra, apenas a posse e o usufruto dela, certo? Por quê? Porque essas terras não pertenciam a essas pessoas aqui, a esses indivíduos aqui, a esses senhores. As terras pertenciam a quem? Ao rei, à coroa portuguesa, tá certo? Aqui no caso da América Portuguesa. Vamos lá, cronologia. Cronologia, Brasil colonial, certo? O Brasil colonial vai de quando a quando? De 1500 até 1822. Em 1822 ocorreu o quê? A independência do Brasil. A independência, na verdade, foi um grande acordo entre o rei e os grandes senhores de terra. Né? Perfeito? Até aí? Tá certo, né?
Então não houve participação popular como nós já estudamos anteriormente. Uma população popular mais efetiva. Vamos lá, continuando aqui. Brasil colonial, estrutura fundiária, ou seja, estrutura da terra, estrutura da distribuição da terra. Então, de 1530 a 1822, as terras coloniais pertenciam à coroa portuguesa, podendo o rei doá-las em forma de capitanias. Vocês estão observando o mapa aqui? Todas essas faixas de terras são o quê? Capitanias, certo? Que seriam ocupados ou por nobres ou por investidores mesmo, né? Tá entendendo? Que queriam se aventurar e explorar esse território aqui. Acontece que dessas 14 faixas que foram distribuídas pelo rei, apenas 2 capitanias deram certo? Dentro desse regime aqui. A de São Vicente, aqui, de Martim Afonso de Souza, e aqui de Pernambuco, de Duarte Coelho. Só essas 2, o resto tudo deu errado. Mas, no entanto, esse território não deixou de ser ocupado e explorado, tá certo? Vamos lá, continuando aqui. Rei doá-las em forma de capitanias e sesmarias. O que são sesmarias? As capitanias são essas faixas de terra. As sesmarias são grandes lotes de terras que eram ocupados por alguém, né, por algum interessado, algum investidor interessado em vir explorar esse território aqui. Perfeito? Então, o que são sesmarias? Grandes ou enormes porções de terra. Aí vamos lá, capitanias e sesmarias, a quem fosse útil a coroa no seu projeto de quê? De colonização, ou seja, de ocupação do território. Tá certo, vamos ver quem são as pessoas interessadas, ou seja, quem são as pessoas interessadas em explorar o território e que ao mesmo tempo receber esse benefício do rei, né? de poder explorá-las sucessivamente. Quando eu falo sucessivamente, no sentido de que os herdeiros que exploravam essas terras também tinham direito sobre elas, tá? E direito de herança, escolhiam herança para explorar, embora a propriedade continuasse na mão do rei. Vamos lá. Primeiro, essas terras foram distribuídas aos capitães hereditários. Por quê? Porque eles podiam deixar essas terras para os seus sucessores, né, para os seus filhos. E qual era a finalidade? De explorar o território, perfeito? Aí nós temos depois os capitães donatários de sesmarias. Quer dizer, tinha os capitães hereditários, nós temos donatários que ficavam dentro de terras distribuídas por esses capitães hereditários. Aí, donatários de sesmarias. Então, eles recebiam grandes lotes de terra, tudo isso com a aprovação do rei aqui, né? Que aqui está o termo proprietário, mas o certo é senhores de grandes porções de terras concedida pela coroa para o cultivo agrário. Então, eles tinham que explorar essa terra cultivando, né, praticando agricultura em larga escala, certo? De preferência. É claro, esses donatários aqui vão meter a mão na terra? Claro que não. Quando eles vinham para cá, principalmente durante o processo de colonização, o colono não estava afim de trabalhar na terra. Ele estava afim de explorar a terra. E ao mesmo tempo o quê? Ou seja, explorar a terra e usar alguém que trabalhasse a terra para ele. Quem seria? Quem iria trabalhar essa terra para ele? Era justamente o escravo. Primeiramente o escravo indígena, né? E depois, devido à questão da grande lucratividade do tráfico e do extermínio, né, em larga escala das etnias indígenas, né, o esgotamento físico dessas etnias, nós vamos ter um emprego em larga escala de quem? De mão de obra de origem africana, certo? Então, primeiramente, se explora a mão de obra indígena, e são etnias ou tribos que se opunham ao processo de colonização e de exploração do território, né? Tribos que não eram aliadas, e depois eles vão escravizar até os aliados mesmo, certo? Então nós temos donatários de sesmaria, senhores de grandes porções de terra, concedidas pela coroa para o cultivo agrário. Aí outro sujeito que aparece é a Igreja Católica. A Igreja Católica também que era, né, a principal senhora feudal da Europa,
vai se tornar uma grande possuidora de terras aqui dentro da colônia portuguesa. Não só da colônia portuguesa, mas da colônia hispânica também, das colônias espanholas. Certo? Aí por quê? Através do quê? Através das ordens religiosas. Então você vai ver as ordens dos beneditinos, dos franciscanos, dos carmelitas, dos dominicanos, mas principalmente dos jesuítas, que vai explorar a terra. De que forma? Eles não escravizavam indígena, tá entendendo? De forma geral. O que eles faziam era o quê? Eles pacificavam as etnias, né? Pacificavam as tribos, através do quê? Através da conversão deles ao cristianismo, perfeito? Eles chamavam de catequização. Eles catequizavam esses índios e formavam novos aldeamentos cristãos, e a partir desses aldeamentos cristãos se explorava a terra através do trabalho desses catequizados, desses indígenas convertidos ao cristianismo, entenderam? Então, por exemplo, havia vamos dizer, esses índios praticavam para ele a agricultura, que era para sustentar o povoado cristão, o aldeamento cristão, certo? E a pecuária, correto até aí? Né? A pecuária é a criação de gado, né, principalmente. E aqui na Amazônia, usava-se esses índios indígenas convertidos, né, nos aldeamentos, para extrair mais ou menos aquilo que se chama drogas do sertão. Eram princípios ativos ou remédios, né, que eram extraídos da mata amazônica para poder ser exportados para a Europa, que eram acumulados pelos jesuítas, principalmente, não pelas ordens religiosas, e depois exportados para a Europa. Uma parte ia para Portugal, outra parte ia para o restante da Europa. Entenderam até aí? Beleza? Então, olha, só para vocês terem exemplo, a ordem religiosa dos jesuítas aqui na Amazônia possuía mais de 150 mil cabeças de gado, segundo o levantamento da pesquisa do professor Alves, né, José Alves, lá da Universidade Federal do Pará. Então, possuir 150 mil cabeças de gado dentro de um território que consumia somente peixe e farinha e carne de quelônio, carne de jabuti, era muita riqueza, né? Era um patrimônio assim praticamente pouco mensurável, né? Tá certo? Entendido até aí? Então a igreja também enriquecia com a expansão da terra. E por último nós temos quem? Aqueles que a gente trabalhava nas aulas anteriores, que eram os senhores de engenho e fazendeiros, né? Vamos ver aqui. Os senhores de engenho são aqueles sujeitos, né, que exploraram principalmente aqui essa costa do Nordeste açucareiro, né? A gente chama de Nordeste açucareiro aqui, perfeito? Essa região vai ser inserida no mercado mundial através da produção de açúcar. Então eles criavam indústrias, né, açucareiras aqui, faziam açúcar, como é que se pode dizer, aquele açúcar rudimentar, aquele açúcar da rapadura, né? Isso é rudimentar, ou seja, da matéria-prima, né, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? A rapadura, enfim. Produziam a rapadura, né, que é o açúcar in natura, praticamente. Entregavam esse açúcar para os holandeses, e esses holandeses beneficiavam esse açúcar lá na Holanda, deixando de ser in natura para ser branco, né, para ser açúcar cristalizado, e depois vendia para o restante da Europa a um preço assim inominável. Então, não posso descrever aqui, mas só para vocês terem uma ideia, no século XVII, entre o século XVI e o século XVII, o açúcar chegou a ter valor muito próximo do ouro, né? Para vocês verem, né, o quanto ele era raro e caro naquele momento, naquele contexto ali. Entendido até aí? E fazendeiros. Fazendeiros faziam o quê? Eles eram pequenos e médios senhores de terra que produziam para o mercado interno. Charque, né? Que mais? Tabaco.
arroz, feijão, tá certo? Tudo isso utilizando mão de obra escrava, tá certo? Então, os senhores de engenho eram os mais poderosos, né, os mais ricos, e os fazendeiros e outros pequenos e médios senhores de terra se subordinavam, né, ao mando dos senhores de engenho aqui, tá certo? Dentro daquela pirâmide social que nós estudamos nas aulas anteriores. Perfeito até aí? Então tá, né? Então o que a gente tem que entender aqui? Que não existia a propriedade da terra. O que ocorria de fato era o quê? Era distribuição dessas terras, né? Em forma de doações, né? Essa doação era apenas para exploração da terra, mas a propriedade da terra não pertencia a esses senhores aqui, a esses indivíduos aqui, mas sim apenas à coroa portuguesa. Ok? Entendido até aí? Então vamos retomar. Existia a propriedade da terra desde 1500 até 1850? Não, não existia, né? Tá certo? Só vai tratar disso a partir da segunda metade do século XIX aqui. E com isso a gente encerra a nossa primeira aula, né? Para não ficar extremamente longa. Ok, gente, abraço e bom descanso para vocês. Até mais.